O próximo texto é um texto, embora seja bem pequenininho, ele deriva de um episódio bastante conhecido nas histórias, né? Para a gente pensar sobre ele, eu recortei um trechinho também de um outro texto da Eliane Brum, né, aquela jornalista que eu comentei no encontro passado, é um texto de 2019, claro, né, falar em dar risada hoje, no meio da pandemia, no meio dessa desgraça que a gente, né, as pandemias que nós estamos vivendo, né, não só do coronavírus, mas as outras pandemias associadas, né, falar em dar risada hoje soa a quase perversidade, né? Mas o que ela fala é algo muito interessante nesse texto. Não sei se todo mundo chegou a ler, se todo mundo conseguiu ter acesso a ele. Alguém quer falar alguma cosita? Ô, Luca, tudo bem? Boa noite. Oi, Luca, diga lá, boa noite. Manda bala. Uma duvidazinha só no final desse entrame aí, que por mais que É, o Cleão, com esse aspecto cinismo dele, com características urfascistas, e por outro lado, esse Diódoto, com esse oportunismo pragmático, mas ainda assim a população decidiu em dizimar Mitileno? Ainda assim eles decidiram. não, não. As opções em jogo eram, né, eliminar toda a população de Mitilene, né, passar todo mundo a fio de espada e vender mulheres e crianças como escravos, ou matar apenas os líderes, que é a posição do Diodoto. Né. A posição do Cleão é o extermínio, é o genocídio, matar todo mundo. A posição do Diodoto, matar só os líderes. Né? Quando se fala em todo mundo, leia-se população masculina, né? População de cidadãos, no caso, só os homens. Né? Então, Cleão queria matar todos eles. Diodoto matar apenas, bem entre aspas, lógico, né? Matar apenas os líderes. Que os atenienses decidem? Eles se decidem por Diodoto. Eles se decidem por matar apenas os líderes. E os 1.000 e tantos líderes da rebelião que estavam em Atenas, eles são exterminados. Eles são passados a fio de espada. Isso é cumprido. Né? Uma outra nau é mandada para interceptar a primeira, né, para não cumprir a ordem de genocídio, e aqueles líderes que estavam em Atenas como embaixadores, eles são passados a fio de espada. Tá certo? Ah, Tudo entendi. bem? Entendeu a jogada? Então, dessa vez, entre aspas, os mitilênios escaparam. Né? A decisão não foi pelo genocídio. No próximo encontro, a gente vai ver que Atenas não vai voltar atrás, que a decisão radical vai ser tomada, o diálogo médio. Né? Mas voltando, o texto de Eliane Brum, né, 100 dias sob o domínio dos perversos. Esse texto está linkado lá também na bibliografia. Quem quiser, fique à vontade, está o linkzinho bonitinho lá, é só clicar no El País que vocês acham. Qual que é o argumento da Eliane contra uma dessas faces da pandemia que nós somos obrigados a enfrentar, né? Vamos rir desses sujeitos, vamos rir e vamos rir juntos, né? Rir todos juntos deles, dos perversos que nos governam. Tá aqui a tese, né? Vamos rir juntos, em bom português, vamos desmascará-los, vamos mostrar que o rei está nu, né? Claro, é perigoso por um certo sentido, por outro lado é um alívio, né? Eu sempre tive vontade, sempre que eu ouvi falar, não, tem que dar golpe militar, tem que implantar uma ditadura, volta da ditadura, não sei o que e tal, me fica sempre a vontade de perguntar, então por que não dá o golpe? Então dá o golpe logo. Né? Pode dar o golpe ou não pode? Né? Porque quem late é cachorro, pode dizer, né? Assim, vai ficar ameaçando por quê? Dá logo o golpe. Né? Se não é tão bom, vai lá e bota os tanques na rua, vamos ver se você tem realmente bala para isso. Claro, é muito perigoso, né, você fazer isso, porque pode ser que a aposta seja paga. Né? Você nunca sabe quando você está lidando com, né, com determinado tipo de gente, você nunca sabe que tipo de aposta vai ser paga ou não, como vai ser paga. A razão cínica, né, ela sempre está em jogo. Agora, por outro lado, é libertador também, né? Porque você coloca o rei nu, dependendo da circunstância. Né? Se não houver como vixe, tá todo mundo que tá nu, né? Quando a criança fala, o rei tá nu, tudo bem? Deu para entender onde eu quero chegar? Às vezes, talvez valesse a pena cobrar a aposta, que é um perigo fazer esse tipo de coisa. E, sobretudo, quando você lida, né, com o cinismo, a impressão que dá é que você perde sempre. Mas, enfim, não custa tentar, não custa elucubrar. Afinal de contas, talvez seja isso que a gente saiba fazer bem, né?
fique à vontade, esse texto é bem maior do que esse trecho que eu selecionei aqui, bem mais interessante, bem mais denso, né? Ele é um ataque contra o ódio, né? O ódio não é para nós, ele é para os fracos, esse é o centro desse texto, né? Ele reverbera muito do que eu disse aqui, eu tenho me inspirado nele com frequência, eu recomendo veementemente que vocês, não só com esse, mas se puderem, leiam todos os textos dela que vão no ponto, digamos assim, tá? Então vamos lá, próximo textinho, se todo mundo chegou a ler, esse texto é um dos, entre aspas, dos meus preferidos, né? Ele está inserido no contexto do chamado episódio de Pilos e Esfactéria, comecinho do livro 4 de Tucídides. O que acontece lá? Eu vou resumir de modo bem rápido, bem grosseiro, né? Um comandante ateniense chamado Demóstenes, não é o orador do século IV, não é o orador famoso, é um outro Demóstenes do século V, né? Um comandante ateniense chamado Demóstenes, ele ataca, ele consegue atacar uma... Deixa eu abrir o mapinha da Grécia aqui, né? Só para vocês terem uma ideia. Cadê o mapa da Grécia? Ele ataca uma região do Peloponeso. Ixi, Maria, o que eu fiz aqui? Ele ataca uma região do Peloponeso chamada Messênia, né, a região ocidental do Peloponeso, ataca precisamente a região da cidade de Pilos. Sim, aquela Pilos, né, de Nestor e tudo mais que aparece lá na Ilíada. Tá? Deixa eu clicar aqui, né, só para... Pilos está nessa região aqui, não sei porque esse mapa não tá querendo aproximar, enfim. Ele ataca a região de Pilos e consegue fortificá-la aqui na região da Messênia, né, o ocidente em relação a Esparta. Né, Pilos está aqui, tudo bem? Todo mundo consegue ler aqui? Né? A Pilos antiga ficava nessa regiãozinha aqui, nesse golfozinho aqui, era uma baía, antigamente hoje está fechado, né, mas ficava nesse golfozinho. Enfim, Demóstenes consegue construir um forte em Pilos e isso bota os espartanos de cabelo em pé, né? Como é que pode um ateniense construir um forte bem no Peloponeso, que mais hora menos hora vai ser uma rota direta para Esparta, que está, né, tá mais ou menos nessa região aqui, né? Vai ser um ponto de lança, sobretudo porque está num território, que é o território da Messênia, que é um território controlado por inimigos de Esparta. Né? A Messênia é uma região historicamente inimiga de Esparta, por várias guerras e tudo mais. Tá? Demóstenes consegue fortificar, consegue montar um forte aqui, os espartanos vão tentar lutar e são encurralados pelos atenienses nessa ilha de Esfactéria, chamada de Esfactéria, essa ilhazinha aqui. Né, um exército espartano encurralado aqui. O que acontece a partir desse momento? Os espartanos não querem dar o braço a torcer, não querem, né, se render aos atenienses, seria uma derrota fatal se o exército fosse dizimado ali, entre aspas, a guerra acaba. Os espartanos mandam uma embaixada para Atenas e chegam, inclusive, a propor o fim da guerra. Eles chegam a propor e falam, não, nós aceitamos nas condições em que ambos estivemos, Atenas e Esparta, com seus poderios respectivos, a gente termina a guerra, mas desde que os nossos soldados sejam preservados. Todo o episódio, se você pegar do começo do livro 4 até esse momento que a gente chega, todo episódio é marcado pela tüche, pela sorte, pelo acaso. Demóstenes chegou ali por acaso, ele não queria ter chegado ali, uma tempestade forçou os navios a chegarem ali, ele conseguiu fortificar por acaso, os espartanos atacaram exatamente onde ele imaginava que eles iam atacar, né? O acaso predomina sobre todo esse episódio, ou seja, tudo tem a ver, não necessariamente com o esforço pessoal de Demóstenes, mas com fatores fortuitos. Por que isso é importante? É aqui eu junto as pontas. Por que a paz não foi firmada nesse ano de 425? Estamos 2 anos depois do ataque da revolta de Mitilene, 425. Né? O episódio de Pilos e Esfactéria se dá 2 anos depois. Né? Por que a paz não foi firmada? Justamente porque Cleão interferiu. Né? Cleão criticou os impostos, disse que eles, agora que os atenienses estavam em vantagem, vinham com a paz, e se eles queriam de fato a paz, eles tinham que entregar uma série de outros territórios para Atenas. Quer dizer, ele pediu muito mais do que os espartanos estavam dispostos a oferecer. Quer dizer, ele falou, beleza, já que nós estamos com a faca e o queijo nas mãos,
vamos fazer o sanduíche completo, vamos aproveitar e abocanhar tudo que a gente puder. Só que aí o feitiço virou contra o feiticeiro, né? A paz não foi consertada e os espartanos conseguiram manter o cerco em Sfactéria. Foram abastecidos, né, uma ilha, eles estavam com dificuldade de abastecimento, foram abastecidos de modo clandestino. Os atenienses, por sua vez, estavam em dificuldade para mandar suprimento para as tropas de Demóstenes, que começaram a se ver em palpos de aranha, porque, né, reparem de novo no mapa da Grécia, né, para chegar até aqui, né, um navio saindo de Atenas, né, tinha que dar a volta, agora esse mapa não vai coisar, mas enfim, um navio saindo de Atenas tinha que dar a volta pelo Peloponeso, né, além de ser uma navegação longa, era perigosa, essa região aqui é perigosíssima em termos de correntes marítimas, para nem falar que você tinha navios de aliados espartanos patrulhando a área, ou seja, os atenienses começaram a se ver em palpos de aranha, né, quer dizer, como manter, né, esse cerco, né, sendo que, né, o abastecimento está em falta. Vejam que o Tucídides é o trecho da obra que mais abunda em paradoxos, né? Os espartanos, que são uma potência de terra, lutam no mar. E os atenienses, que são uma potência marítima, lutam como se estivessem em terra. É cheio de paradoxos. É um episódio até divertido, entre aspas, de ser lido. Eu recomendo para quem quiser o começo do livro 4. Tá? Enfim, os espartanos não só não obtêm a paz, como eles começam a gostar da guerra, digamos assim, né? E aí o vento vira em Atenas. O vento vira de que modo? Cleão passa a ser acusado, né, pelos atenienses de não ter feito a paz no momento oportuno. Olha lá, Cleão, você perdeu a oportunidade. Né? Olha lá, por que não encerramos a guerra ali de uma vez por todas? Né? A gente podia ter garantido algo muito melhor, né? Mas graças a você, que foi meter o bedelho quando não foi chamado, olha a desgraça em que nós nos metemos. Enfim, isso bem grosseiramente, tá? O que acontece na sequência? Aí a gente entra exatamente nesse parágrafo 27 e 28 que eu destaquei para vocês, né? Quando em Atenas, né, chegou a notícia de que as tropas estavam em dificuldade, né, Cleão começou a ser acusado. E insistiu, né, dizendo que os mensageiros que vinham a Atenas trazer notícias estavam mentindo. Falou, isso é, né, fez como todo cínico, como todo fascista, como todo, né, costuma dizer, isso é mentira, isso é bravata deles, isso é, né, esses caras que são uns cornos, são isso, são aquilo, né, estão falando só para querer me sacanear. Né, desceu, né, desceu a escadaria como ele costuma fazer, tá, segundo Tucídides. Entretanto, Cleão, sabendo que a desconfiança dos atenienses se dirigia principalmente contra ele por haver impedido o acordo, disse-lhes que os mensageiros vindos de Pilos não falavam a verdade. Em face da acusação, os mensageiros retrucaram que, se seus relatos não eram confiáveis, deveriam ser mandados a Pilos inspetores para verem com seus próprios olhos. O próprio Cleão foi escolhido pelos atenienses, juntamente com Teágenes. Olha o pepino, quer dizer, é mentira então que a gente está falando? Então por que você não vai lá e vai ver também, Cleão? Você não vai lá e ver se é mentira mesmo ou não, né? Só que agora, aí ele ficou colocado contra a parede, ele ficou encurralado, quer dizer, se ele fosse para lá, ele ia ser obrigado a trazer o mesmo relato, junto com outros mensageiros. O que todo cínico faz? O que todo fascista faz? Ele dobra a aposta. Ele não só não contente de acusar os mensageiros, ele ainda vai para cima, ele ainda começa a vociferar. Né? Tucídides continua. Percebendo que seria obrigado a trazer o mesmo relato dos mensageiros, cuja palavra estava impugnando, ou que se os contradissesse, seria acusado de falsidade, de mentiroso, e vendo também que os atenienses já estavam, de certo modo, mais inclinados a enviar uma expedição, quer dizer, o cerco estava se fechando, Cleão lhes disse que não deveriam mandar inspetores nem demorar, deixando escapar uma oportunidade favorável. Instou, se julgassem os relatos verídicos, a mandar uma frota e capturar os homens. Do tipo, quer dizer, tudo bem, não importa se é verdade ou se é mentira, vai lá e, né, já que vocês são comandantes, né, da expedição, vão lá e capturem os espartanos. Vocês não vão lá e fazem isso. O que está em jogo é capturar ou não os espartanos. Vão lá e façam, né, não deixem Demóstenes desprotegido. Apontando para Nícias, um dos comandantes e seu inimigo, Cleão gostava de ter inimigos, pelo visto, contra Péricles, se indispôs contra Deodoto, se indispôs contra tudo e contra todos, exceto contra a sua claque. Ele devia ter um terço do apoio ateniense, se é que vocês me entendem, né? Devia ter ali garantido o seu curralzinho de devotos fiéis, né? Se indispondo
contra Nícias, ele diz que seria empresa fácil se os comandantes fossem homens, navegar para lá com uma força adequada e capturar os lacedemônios na ilha, declarando que ele mesmo faria isso se tivesse no comando. E ele vai dizer no parágrafo seguinte, né, se vocês fossem homens, vocês já teriam capturado. Se eu tivesse no comando, eu já teria deitado e rolado, já teria feito isso, teria voltado para Atenas com os soldados e com a paz no bolso ainda, né, e com muito mais coisa no bolso. O que acontece, então? Veja, esse parágrafo 28 é simplesmente sublime, é notável. Numa assembleia, Cleão começa a indigitar Nícias, você é isso, se não fosse um covarde, você teria, né? Nícias vira para ele e faz o quê? Sacar a consequência, cobra a fatura. Ele fala, perfeitamente, pode assumir o comando. Né, já que você acha que você é tão bom que você vai fazer e acontecer, tá aqui, pode ficar no meu lugar. Cleão vira para ele e fala, para de brincar, para de me sacanear, imagina, isso, né, achando que Nícias estava blefando, porque é isso que Cleão faz. Só que Nícias não estava blefando. Nícias estava realmente disposto a falar, não, pode assumir você, eu renuncio ao comando, vai lá você e faz o que você está falando. Porque Nícias sabe da dificuldade de contornar o Peloponeso, levar suprimento, rebanhar gente, quer dizer, isso é caro, isso demanda tempo, isso demanda uma série de fatores, né, e ele sabe do risco. Ele pensa bem, ainda que não tão bem, talvez, enfim, né, Nícias a gente vai ver depois, no quarto encontro, numa outra ocasião. Nícias vira para ele e fala, perfeitamente, já que você é tão bom, já que você sabe tudo, né, sabichão, vai lá você então e faz. O que Cleão faz? O que acontece? A multidão começa, vai lá, Cleão, vai lá, já, né, você não falou? Todo mundo começa a botar lenha na fogueira, né, se ele diz que vai fazer, tem que fazer. O que acontece? Sem saber como se desvencilhar de sua própria proposta, Cleão falou demais, né, e agora o povo está cobrando a fatura, Cleão resolveu empreender a expedição, e subindo a tribuna, declarou que não temia os espartanos e partiria sem levar um único soldado ateniense consigo, mas somente tropas aliadas que estavam em Atenas e um batalhão vindo de Enos, além de 400 arqueiros de outros lugares. O que ele faz? Ele ficou despeitado, ficou bravinho, bateu o pé. Beleza, eu vou lá. Eu vou fazer e acontecer e não vou levar nenhum ateniense. A glória vai ser só minha, só eu sou dono da bola. Vou pegar a bola e vou levar a bola para onde eu quiser, tá? Com estes, junto às tropas já estacionadas em Pilos, ele próprio prometeu que em 20 dias traria para Atenas os lacedemônios vivos ou os mataria no campo de batalha. 20 dias. Imagine preparar preparativo, fazer essa navegação, né, reunir gente, mandar vir essas pessoas no mundo que não tem transporte público, que não tem internet, que não tem nada, né, fazer essa navegação que era perigosíssima e ainda voltar para Atenas, tendo enfrentado os espartanos, que era uma força terrível, né? Isso em apenas 20 dias. É uma coisa, é um exagero. Tá? É uma bravata sem tamanho, né? Falou mais do que devia. E o que acontece? Ouvindo essa leviandade, no original cufologia, essa bravataria, o cara fala demais, é coisa quase de criança, assim, cufologia, o discurso inflado, né? Ouvindo essa leviandade, os atenienses começaram a rir, né? Começaram a rir juntos dele, de Cleão, do ridículo dele, Cleão. Mas apesar disso, os cidadãos sensatos ficaram alegres, a população riu, mas os sensatos, reparem no contraste que Tucídides faz, né? O povo em si ri, os sensatos ficam alegres. Por quê? Porque pensaram o seguinte, que ganhariam nas duas pontas, né, das duas uma. Ou se livrariam de Cleão, né, porque ia enfrentar os espartanos, ia morrer na travessia, ia acontecer qualquer coisa, o que eles preferiam, né, ia se livrar dessa pedra no sapato, que era esse boquirroto permanente, ou, se ficassem desapontados quanto a isso, teriam pelo menos os lacedemônios em suas mãos, quer dizer, ou Cleão cumpriria ou não cumpriria o que falou. Se ele não cumprisse, ele se desmoralizava. Se ele não morresse, ele se desmoralizava. Ele se acabava politicamente. Se ele cumprisse, maravilha. Os atenienses ganhariam porque teriam vencido os espartanos. Tá? O importante aqui que eu queria destacar é, contra a bravata, vamos escarnecer dela, vamos escancará-la, vamos expô-la, vamos, né, destroçar essa bravata, porque talvez seja o único antídoto que a gente tem. Só um detalhezinho. O que vocês acham que aconteceu com essa expedição de Cleão? Alguém conhece? Alguém já chegou a ler o livro 4, o livro 5, a sequência desses textos? O que vocês acham que aconteceu com essa expedição de Cleão? Né? Eu vou parar de compartilhar aqui, porque eu acabei o texto. Né? O que vocês imaginam que acontece com essa personagem que fala demais, que é a voz do cinismo, que é a voz do boquirroto por definição?
Vocês acham que ele entra pelo cano, né, que ele morre fugindo, como falaram, que ele consegue alguma coisa? Acontece exatamente o que acontece com toda personagem trágica, estúpida, né, que não tem consciência daquilo que faz. Ele não só vence, né, como ele é bafejado pela sorte, ou seja, ele sobe mais ainda, ele chega a um posto de cujo lugar ele não tem qualquer consciência. Tenta imaginar, sei lá, alguém ser eleito para um cargo público sem ter competência nenhuma para esse cargo público, né, e se achar o grande dono da situação, o grande gênio da lâmpada. Virei agora, né? Não dá nem para imaginar isso no nosso contexto. É algo tão paradoxal que para nós é bizarro, né? Tartarugaça em cima do poste, assim, tudo bem? Você não sabe como está ali, por que está ali, como chegou ali e tudo mais, né? Como toda personagem trágica, ele sobe mais ainda. E aí ele volta para Atenas, batendo no peito, fala, eu sou demais, eu fiz e aconteci, patati patatá. E aí você se lembra daquela passagem da poética aristotélica, em que o bom velhinho Aristóteles diz, né, às vezes as divindades fazem os homens subirem muito mais, que é para sofrer um tombo muito maior do que eles imaginavam. Se você olhar para a história de Tucídides, eu disse no primeiro encontro, né, ela tem toda a conformação de um plot trágico, né? Depois de um ponto alto, você tem repiques ou uma queda vertiginosa. Cleão encarna uma mini tragédia na sua biografia, né? Ele é o sujeito que Tucídides, exatamente, né? É o perigo da híbris, o perigo do excesso, né? O perigo de falar ou fazer demais. Cleão é uma personagem trágica por definição, ele é o Édipo da primeira parte da tragédia, né? Ele pressupõe que ele sabe, sem fazer marchand, né? Mas quem quiser, veja o vídeo que eu subi no YouTube sobre o problema do fascismo no Édipo, né? É o Édipo da primeira parte. Ele pressupõe que ele sabe o que ele não sabe, ele pressupõe a força que ele tem, ele pressupõe que ele é genial, e ele dobra a aposta cada vez mais, ele sobe demais, bafejado pela Tyche, até o momento que ele tem que enfrentar alguém de verdade. Se você pegar no livro 5º, né, o início do livro 5º, ele vai enfrentar, ele se mete numa empreitada, ali sim, esquizofrênica, né? O general espartano chamado Brásidas, ou Brasidas, né, ele é designado pelos espartanos para lutar em Anfípolis, só para mostrar aqui no mapa, para vocês terem uma ideia, ele é designado para lutar em Anfípolis, nessa região aqui, tá vendo? Atenas está aqui, lutar aqui, né? E Cleão fala, deixa comigo, ele bate no peito e fala, eu vou enfrentar Brasidas, eu vou enfrentar Brásidas. Ele sai de Atenas por terra e vai com uma expedição até aqui, tá? E aí, leiam o livro 5º, vejam como Tucídides descreve a morte de Cleão. Ele vai ser morto, né, em combate, e ele vai ser pior, ele não vai ser morto frente a frente, ele vai ser morto como um covarde, ele vai ser morto fugindo, ele não aguenta o tranco em bom português. Ele se mete a besta dizendo que ele vai enfrentar Brasidas, mas ele não tem noção do perigo que ele vai enfrentar. E em 422, né, o ano da Batalha de Anfípolis, 422, Cleão é morto por esse soldado numa fuga precipitada. Ele morre como um covarde, quer dizer, o sujeito que subiu demais, mas na hora do vamos ver, na hora de enfrentar alguém realmente duro na queda, digamos assim, alguém experiente, ele entra pelo cano. Não sem antes, em 424, né, nessa região de Anfípolis, é a região da família de Tucídides, a família dele era daqui, né, não sem antes ter provocado talvez uma derrota de Tucídides aqui, não sabemos exatamente o que acontece. Tucídides, em 424, se indispõe contra Cleão, como eu falei lá no comecinho, né, e talvez por isso boa parte dessa animosidade dele, né, Tucídides quase não se contém ao retratar essa personagem, né, talvez boa parte da animosidade de Tucídides se deva a esse episódio de 424. O fato é, 2 anos depois, Cleão vai morrer em Anfípolis e, entre aspas, é graças à morte dele que no ano seguinte, 421, finalmente, né, a cidade consegue assinar uma primeira paz com os espartanos, não por acaso chamada de Paz de Nícias. Quem vai assinar essa paz com os espartanos? Aquele Nícias que peitou Cleão no último texto que nós vimos. O problema é que é uma paz que não vai durar muito, né? É uma paz que era para ter durado 30 anos, né, mas não vai durar 5. Os atenienses vão lançar a expedição contra a Sicília, a guerra recomeça e tudo mais. Mas isso daí é outra história, a gente vai para o próximo texto. Tranquilo, senhores? Então agora eu passo a bola para vocês.
né, fiquem à vontade para... Eu sei que eu já talvez tenha falado demais, espero não ter provocado chiados aí na internet, alguma coisa assim, né? Muito obrigado de novo pela paciência de vocês, mas fiquem à vontade agora para falar o que vocês quiserem, como quiserem, mandem bala, né? O que eu tinha para hoje é isso, espero que os ecos, ou pelo menos pontos de reflexão com os nossos contextos, fiquem evidentes. Digam lá, o que vocês acham? Professor, a gente não conseguiu ver o mapa, porque você não estava apresentando a tela na última live. Ah, desculpa, eu comi bola. Então vamos lá, vamos voltar. Putz, pior que eu falando e só alegria. Vamos lá. O mapa Foi tá só aqui. nesse final. Eu cheguei a ligar o microfone, mas fiquei com medo de te interromper. Não, gente, por favor, me interrompam, porque, como eu falei antes, né, às vezes a gente vai falando empolgado e não sei o quê. Então, voltando, né? Atenas está aqui. Todo mundo está vendo o mapa, só alegria? Então, Agora sim. Ah, beleza, valeu. Maravilha. Então, Atenas está aqui, né? Cleão sai por terra e vem até aqui, Anfípolis, né? É uma marchazinha considerável, é mais ou menos como ir daqui a Salvador a pé, mais ou menos. Para nem falar das cadeias de montanha que você tem que atravessar, né? Os passos, né? Como onde os 300 de Esparta foram mortos aqui, né? O passo das Termópilas e tudo mais, né? Cleão sai de Atenas, vai por terra até Anfípolis, aqui em Anfípolis ele enfrenta Brásidas, e aqui ele dança, né? Aqui ele entra pelo cano. O fato é, ele consegue, né, capturar os soldados espartanos em Pilos, em 425, traz os soldados para Atenas, e aí ele, né, tá na crista da onda, quer dizer, é o sujeito bafejado pela sorte. O relato Tucídides dá a entender que a captura só se deu não por conta dele, Cleão, mas por conta dele ter Demóstenes junto de si. Demóstenes é o sujeito que havia planejado o forte de Pilos, né, e comandava toda a estratégia. Quer dizer, Cleão, de novo, por isso a importância do acaso, né? Ele não fez o que fez por mérito próprio, ele fez o que fez porque ele tinha um ótimo auxiliar, porque ele tinha um braço direito, direitaço, digamos assim, que era Demóstenes, né? Caso contrário, ele teria entrado pelo cano aqui. O problema é que quando ele foi sozinho para enfrentar alguém que, né, digamos, não estava para brincadeira, Brasidas, né, ou Brásidas, aí sim ele dança. Tudo bem? Então o mapa era esse daqui. Esse mapa entre aspas, da Guerra do Peloponeso como um todo. Essa rota 424 é a rota de Cleão, né? A rota que ele toma para chegar até Anfípolis e entrar pelo cano aqui em 422. Tudo bem?